Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos blocos de construção mais importantes da programação em C, as estruturas de dados. Sabe, se alguma vez bateu aquela dúvida de como organizar informações do mundo real, tipo os detalhes de um produto, as coordenadas de um jogador, qualquer coisa assim, dentro do código, então fica aqui, porque é exatamente isso que a gente vai desvendar. Para começar, vamos pensar num problema bem básico. Os tipos de dados que a gente já conhece, como inteiros e caracteres, sozinhos eles não dão conta de representar o mundo real, né? Pensa só, como a gente representa uma pessoa, com nome, idade, salário, tudo junto. Bom, a gente tem os arrays, né? Que são ótimos para guardar uma lista de coisas do mesmo tipo. Mas e quando os tipos são diferentes? Aí que entra a grande sacada do C, uma ferramenta chamada struct. Com ela, a gente consegue agrupar dados de tipos diferentes numa coisa só, numa unidade lógica. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vê o básico de como agrupar esses dados diferentes. Depois, vamos botar um pouco mais de poder nas structs usando ponteiros. Na sequência, vamos falar de otimização de memória com unions e, para fechar, organizar tudo em matrizes. É isso? Vamos construir esse conhecimento juntos, passo a passo. Beleza, então vamos começar com o primeiro bloco de construção, a struct. Pensa numa struct como uma planta baixa. Isso, uma planta baixa. Ela é um modelo que a gente define para criar uma variável mais complexa que guarda um monte de pedacinhos de informação que tem a ver uns com os outros. No fim das contas, é como se a gente estivesse criando o nosso próprio tipo de dado, totalmente personalizado. E o mais legal, o que deixa as structs super flexíveis, é que uma struct pode ter outra struct dentro dela. É isso mesmo. Isso permite que a gente crie umas hierarquias de dados bem complexas, mas super organizadas. Tipo, um aluno que tem uma data de nascimento, a data de nascimento pode ser sua própria struct. E para acessar esses dados um dentro do outro? Super simples, é só usar o operador ponto, um depois do outro. Agora vamos ver como a gente pode deixar o uso das structs ainda mais fácil e mais poderoso também. Olha só que prático. Para simplificar o código, a gente pode usar uma palavrinha mágica, typedef. Ela basicamente cria um apelido para o nosso tipo struct. Então, em vez de ficar escrevendo struct.p1 toda hora, a gente só escreve .p1. Parece pouco, mas deixa o código bem mais limpo, bem mais legível. E tem mais, copiar uma struct inteira é moleza. É só uma linha, um sinal de igual e pronto, todos os dados são copiados de uma para outra. Ok, agora a coisa fica séria. É aqui que as structs mostram todo o seu poder de flexibilidade, quando a gente junta elas com ponteiros e a alocação dinâmica de memória. Quando a gente está trabalhando com um ponteiro para uma struct, existe o jeito, digamos, mais complicado de acessar os membros e tem o jeito inteligente. O C dá para a gente esse operador super elegante, a setinha, o entre. É um atalho muito, mas muito mais limpo e fácil de ler. É só usar a seta e pronto. Mas, e se a gente precisar criar, sei lá, uma lista de itens, só que a gente não sabe de antemão quantos itens vão ser? É para isso que serve a alocação dinâmica. Com a função malloc, a gente consegue, em tempo de execução, pedir para o sistema operacional: ei, me arruma aí o espacinho exato de memória para uma nova struct. E ele vai lá e aloca na hora. E para a gente ver isso na prática, olha que exemplo perfeito do mundo real. A Internet das Coisas Médicas, ou IoMT. Um pacotinho de dados que um sensor envia, isso é a cara de uma struct, né? Tem identificação, tipo de sensor, a leitura, tudo junto. Beleza? O tamanho total dessa struct do sensor é de 12 bytes. Mas, peraí, se a gente somar o tamanho de cada membro, a conta não fecha. O que está acontecendo? Isso se chama padding. É um preenchimento, uns bytes extras que o compilador coloca no meio para garantir que os dados fiquem bem alinhadinhos na memória. E por que ele faz isso? Para que o acesso a esses dados seja muito, muito mais rápido. Agora, vamos falar de umas ferramentas mais especializadas para aquelas situações em que cada bytezinho de memória conta. E muito. Aqui, a diferença para struct é gritante. Numa struct, cada membro tem seu cantinho na memória, certo? Já na Union, não. Ela força todos os membros a dividirem, a compartilharem o mesmíssimo espaço de memória. Então, a regra de ouro aqui é a seguinte: só um membro da Union pode ser usado de cada vez. É como na analogia da vaga de estacionamento. Se você guarda um valor em um membro, o que estava nos outros já era, é corrompido. Parece uma limitação, mas é exatamente isso que faz dela uma ferramenta incrível para economizar memória, especialmente em sistemas embarcados, onde cada byte é precioso. Ok,
Vamos mudar um pouco o foco agora. A gente falou de agrupar dados de tipos diferentes. E quando a gente tem um monte de dados do mesmo tipo e quer organizar numa grade? Aí entram as matrizes. Uma matriz é uma daquelas estruturas que são a base da computação. A gente usa para tudo, de computação gráfica a simulações científicas. E o que ela é, tecnicamente? É bem simples, na verdade. É um vetor de vetores. E para a gente conseguir visitar todos os elementos de uma matriz, a receita de bolo é quase sempre a mesma: laços aninhados. A gente usa um laço por fora para passar por cada linha e um outro laço por dentro para passar por cada coluna daquela linha. Simples assim. E essa abordagem é perfeita para coisas como mapear a posição de sensores numa rede, por exemplo. Cada linha da matriz pode ser um sensor e as colunas guardam as coordenadas x e y. Fica tudo super organizado. Na memória, uma matriz 4x2 de números float, por exemplo, ocupa um único bloco contínuo de 32 bytes. A conta é fácil de fazer. São 4 linhas, vezes 2 colunas, vezes os 4 bytes que cada float ocupa. Direto e reto. Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu. Structs servem para agrupar dados diferentes num registro só. Unions, para economizar memória, fazendo os membros compartilharem o mesmo espaço. E matrizes, para organizar dados do mesmo tipo numa grade, cada um com seu superpoder para organizar dados complexos em C. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essas estruturas que a gente viu em C, elas não são só coisa do passado, não. Elas são, na verdade, as ancestrais diretas dos objetos que a gente usa hoje em linguagens modernas como C++ e Java. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Como é que foi essa evolução? Como esses blocos de construção se tornaram os pilares da programação moderna?